apaixonado. Então, é muito interessante porque ele expressa o retrato da sua alma. Aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava sofrendo de fato. E ele faz comparações extremamente interessantes. Ele declara e ele faz comparações de uma intensidade de busca. E ele diz que assim como suspira a corça pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma suspira por um Deus vivo. Amém? Uma alma que suspira. A pergunta que talvez precisamos fazer é: pelo que a sua alma tem suspirado? E com que intensidade? Porque aqueles homens, eles tinham conhecimento das regiões aos quais ele habitava. Então, as regiões eram regiões montanhosas, eram regiões pedregosas. E geralmente os cervos, geralmente as corças, elas andavam pelas montanhas rochosas, pedregosas. As corças, os carneiros monteis, pelo simples fato de ser mais seguro as regiões montanhosas dos predadores. Mas em algum momento a sede ela iria bater, sim ou não? E eles teriam que descer para os vales, teriam que descer para as fontes das águas. Então, as corças, os servos, eles faziam isso quando eles não mais suportavam a sede, e eles tinham que descer, e tinham que descer de forma veloz, tinham que descer com uma intensidade muito grande, para saciar a sua sede, e depois retornar, para não ser uma presa fácil para isso. E muitas vezes, ainda assim, eles eram. Então existia uma circunstância que era extremamente incomum. A sede, ela já não era mais suportável. Nós estamos em período de jejum, e vou lhe dizer uma coisa, eu não sei você, mas você suportar a sede é muito pior do que você suportar a ausência de comida. Ficar sem comer você suporta com mais facilidade, mas como fica sem beber? Como poder deixar de saciar o sedento? É muito difícil ficarmos sem a água, porque água é vida, sim ou não? Não dá, é difícil, não conseguiremos isso por muito tempo. Essa era a situação da corça, o retrato daquela realidade de sede, de estar sedenta, e que revela a situação de não suportar mais a sede. Então ela descia, e o salmista visualiza exatamente essa tela mental. Ele visualiza que a sua sede por Deus era semelhante a essa corça que descia das montanhas desesperadamente pelas fontes e pelos ribeiros de água. Ei, você está comigo? Você está entendendo isso? Ele está dizendo: a minha sede é semelhante à desta corça. A minha alma, ela tem uma sede por Deus. Dessa mesma maneira, eu tenho sede
por um Deus vivo, e eu estou aqui, talvez completamente longe da realidade ao qual eu fui consagrado, chamado, e eu estou distante disso. Essa sede, ela estava relacionada a vazios que nós estamos carregando, e as perguntas, que precisavam de respostas. E às vezes o grande problema, não é ter questionamentos, porque todos nós temos questionamentos, sim ou não? Temos dúvidas, temos incertezas, e que isso não combina muito bem com a fé, é verdade, não combina. A dúvida não combina com a fé, mas faz parte da nossa humanidade, sim ou não? Pois passamos por ataques, passamos por guerras, somos alvejados em nossas fragilidades, e em muitas vezes temos que tomar decisões que não são fáceis, e até que comprometem e atingem outras pessoas, filhos, nossa descendência. Mas muitas dessas perguntas têm a ver com aquilo pelo qual dá sentido e propósito à nossa existência. E de fato nós precisamos perguntar, porque muitas das nossas perguntas e questionamentos, e alguns domingos nós estávamos falando sobre isso, falando sobre identidade, quem eu sou, para onde eu estou indo. Essas questões são questões importantes. Por que eu estou passando por isso? Alguém já fez essa pergunta? Sim ou não? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa realidade? Por que não está dando certo? Por que eu tive essa perda, perdi o emprego? Ou perdi alguma outra coisa? Por que o relacionamento rompeu? Nós fazemos muitos questionamentos, levantamos essas conjecturas daquilo que nós estamos passando, dos nossos problemas. E não existe mal nisso, especificamente nos questionamentos, porque nós somos assim, e requeremos de Deus explicações, sim ou não? Quem já não teve um papo sério com Deus? E nesse papo sério, as palavras que primeiro vêm são: por quê? Por quê? Isso faz parte, é um pressuposto, Mas o primeiro pressuposto que a gente tem muitas vezes é que Deus precisa explicar tudo para nós. E será que é assim? Será que Deus precisa realmente, de fato, explicar tudo para nós? A gente primeiro precisa saber que Deus, Ele é soberano. Amém? Diga: Deus é soberano. Agora diga para a pessoa que está do seu lado: Deus é soberano. Deus é soberano. Ele é Senhor. Amém ou não amém? Independente dos nossos porquês. Mas é verdade que também Ele nos ama. Graças a Deus, porque Ele me ama. Irmãos, Deus me ama. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu sei que Ele me ama. Não tem coisa melhor do que saber que Ele nos ama. Ele nos ama, irmãos. Ah, meu Deus, Ele nos ama. Ele te ama. Ele não desistiu de você.
Ele é soberano, mas Ele, de fato, Ele nos ama. Então, tem algumas coisas, queridos, que Deus, Ele não precisa nos explicar, porque Ele é soberano. Amém? E Deus também não se explica. Não adianta você querer explicar Deus. Deus não se explica, Deus é Deus. Deus não se explica, Deus se revela. Deus não se explica, Deus se experimenta. Amém, irmãos? Porque Deus, Ele é uma realidade, Ele é uma verdade, Ele é uma pessoa. E a única forma de nós nos aproximarmos e entendermos Deus é tendo relacionamento com Ele. E tudo depende disso. Deus se experimenta. E tudo isso depende de uma busca. Amém? Diga busca. Tudo depende de uma busca. Deus, Ele se revela. Ele deseja se revelar para você. Ele deseja se manifestar para você. Ele deseja que você saiba quem Ele é. Ele deseja que você saiba de todos os seus atributos. Ele deseja isso. Ele deseja ser conhecido por você. E tudo isso depende de uma busca. E o profeta, ele diz: buscar-me-eis e me... Quando? De todo o vosso coração. É uma busca para que ele possa ser encontrado. Amém? Amém ou não amém? Para ser encontrado. Então, além disso, escute isso, que a gente está chegando aqui ao cerne. Além disso, nós achamos que algumas explicações irão resolver os nossos conflitos, irão resolver as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, mas muitas vezes isso não é suficiente para parar a nossa dor. Sim ou não? Muitas vezes não é suficiente para resolver a nossa perda, para resolver o nosso luto. Precisamos de algo mais e maior do que explicações que venham a dar sentido, propósito, causa à nossa existência, independente das lutas, das guerras que nós passamos. Nós sempre queremos resposta para tudo, aquilo que nós não entendemos. E às vezes as respostas ou as explicações nos passam a impressão, muitas vezes, de que estamos entendendo, porque nós não estamos acertando. Ou porque nós estamos passando por determinadas situações. Nós queremos resposta, porque estamos passando por determinadas situações. E só sabe disso quem está passando. Porque eu estou ainda nessa situação difícil, apertada, de desemprego. O porquê ainda eu estou passando por essa enfermidade, por essas dores. E ainda nós não nos apercebemos que Ele já é a nossa maior resposta. Ei, Jesus já é a nossa maior resposta. Eu não sei se você está entendendo isso, mas Ele já nos deu uma resposta. E essa resposta, ela precisa ser suficiente para nós. Porque como alguém pode amar tanto assim?
Como alguém pode amar tanto assim? E ter escolhido passar pelo que ele passou, por amor. Olhar para Jesus já nos afere uma grande resposta. Ele é soberano. Precisamos compreender e entender. E precisamos acreditar que Ele nos é suficiente. Ei, independente das suas dores, das suas perdas, das suas guerras, dos seus conflitos, das suas crises, dos seus questionamentos, das suas dúvidas, mas eu quero te afirmar, se você conhecê-lo, Ele nos é suficiente. É suficiente. Talvez todas essas respostas já possam ter sido respondidas, ou precisam ser respondidas. Só Ele pode preencher os nossos vazios das perguntas que nós temos feito. Às vezes não se trata de uma explicação, mas se trata, deixa eu lhe dizer uma coisa, presta atenção. Vazio, ele só deixa de existir quando algo preenche o vazio. Sim ou não? Às vezes não vai ser uma explicação que vai vencer um vazio, mas um vazio, ele deixa de existir quando existe uma presença. A presença de um vazio, ela é preenchida onde o côncavo é preenchido com o convexo. Jesus é o côncavo que preenche o nosso convexo. Ele é aquele que preenche os nossos vazios. Porque toda pergunta é a declaração de um vazio. É a declaração de um questionamento. E só Ele pode preencher. Ele é a parte essencial que me falta. Ele não precisa explicar tudo, mas Ele enche tudo em todos. Amém ou não amém? E precisamos crer que Ele nos leva, muitas vezes, a situações que nós não imaginamos, mas Ele está nos levando para nos preencher. Ele nos leva ao deserto para nos falar de amor. Ele nos leva a guerras para nos tornar mais fortes e adestrados. Ele nos leva a dores para nos tornar mais resistentes e fortes. Amém ou não amém? E deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez o deserto seja o lugar mais seguro para nós. E eu gosto muito de uma frase que diz que Ele prefere nos ter no deserto do que nos perder no paraíso. 1 Samuel 23, verso 14, fala de uma experiência de Davi, que nesses dias me marcou essa passagem. E veja o que ela diz. Veja essa palavra. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares, mas é deserto. E ficou na região montanhosa, no deserto, de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Ei, talvez o deserto seja o lugar mais seguro para você. Você está me entendendo?
E você fica perguntando a Deus: mas Deus, por que esse deserto? Por que eu ainda permaneço nesse deserto? É porque ainda é para você o lugar mais seguro. Ainda é para você o lugar onde o Senhor está te guardando. Amém? Quem recebe essa palavra aqui, meu irmão? Ainda é esse lugar. Então, nós precisamos entender que Ele sara as nossas dores, sim, mas se Ele não sarar, Ele continua sendo suficiente para nós. Ele me é suficiente para suportar as minhas dores, para vencer as minhas guerras, mas se Ele não vencer, Ele é suficiente para me dar força para continuar lutando. Amém ou não amém? Ele é o meu suprimento, mas se Ele não suprir, Ele vai ser suficiente para me satisfazer com aquilo que eu tenho. Porque a sua graça, ela me basta. Amém ou não amém? Então, o salmista, voltando para o salmo, ele chega e ele diz, no verso 2: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando? Existia uma ansiedade no coração dele, de entrar novamente na presença de Deus, na casa de Deus, no tabernáculo do Senhor. E ele diz: diante da minha sede, eu preciso entrar na sua presença. Diante daquilo que me cerca, diante do que eu tenho, na verdade, a fazer, mas mesmo assim eu não vejo a hora de estar na presença de Deus, mesmo diante das minhas muitas obrigações, mesmo diante dos meus afazeres, mesmo diante das minhas lutas, das minhas guerras, do meu dia conturbado, mas aquele que suspira pela presença do Senhor, não vê a hora de se apresentar diante de Deus. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. A minha esposa é minha testemunha disso. Quando eu saio e passo o dia inteiro fora de casa, tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa que já não fica bem. Porque não dá para ficar nos apresentando a sua presença por muito tempo e ficar o dia inteiro sem estar na sua presença. Já me dá uma agonia. Irmãos, e eu não estou falando isso aqui, eu estou falando isso aqui porque é assim que eu me sinto. É assim que esse salmista se sentia. Coloca aí esse Salmo 42, verso 2. E ele fala sobre isso. Ele declara isso. Eu não sei você, mas quando a gente se distancia muito daquela pessoa que a gente ama, a presença faz falta. Tem algo que está faltando. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando é que eu irei e verei perante a face de Deus? Ele está dizendo: olha, quando é que isso vai acontecer de novo? Quando é que eu vou poder estar na casa do meu Deus, no tabernáculo do Senhor, adorando a Ele, diante da face dEle? Porque aquela realidade era uma realidade
daquele momento, daquela dispensação, e existia algo latente no seu coração, e ele questionava e disse assim: Senhor, quando é que eu vou voltar? Eu estou aqui preso, eu estou aqui exilado, eu quero voltar para poder estar novamente assim na comunhão dos santos, estar aqui coletivamente, caminhando na adoração, na presença de Deus. Eu não sei, queridos, como alguém que já experimentou, que já pisou no Santo dos Santos, pode viver em outro lugar. Eu não consigo imaginar como você não consegue sentir falta disso aqui. Eu não consigo imaginar que você se contente em ficar apenas nessa tela aí. Porque era isso que o Senhor... Quando eu me verei? Qual a ansiedade do nosso coração de estarmos aqui juntos com intensidade, provocando e atraindo o céu para a terra e a sua presença poder nos tocar. E hoje a igreja que mais cresce é a igreja dos desigrejados. Isso aqui, irmãos, isso aqui não se afere, não se tem de uma forma coletiva em outro lugar. E no verso 3 ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Veja que pergunta perversa. E o seu desejo, o seu anseio pela presença de volta do Senhor. Ele diz: olha, eu tenho chorado dia e noite, e o meu alimento tem sido as minhas lágrimas. Irmãos, às vezes falar sobre isso parece ser uma coisa tão distante, porque talvez isso não seja a realidade de tantas pessoas que ainda não sentem esse anseio pela presença, que ainda conseguem passar o dia inteiro e não conseguir ter um tempo, um momento para poder se dedicar e se colocar diante dEle. Isso parece ser algo muito distante, e é essa realidade que às vezes nos desespera a alma, porque nós não temos saudades da sua presença. Não te faz falta, parece. E você consegue passar. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada em nós, irmãos. E essa pergunta perversa, que assédio na alma, que seta maligna diante de nós muitas vezes. Porque diante daquilo que nós temos passado, das nossas crises, das nossas lutas, das nossas dores, onde está o teu Deus? Ao qual tem deixado você permanecer fiel, mesmo em meio às lutas, às guerras. E a pergunta: o que é que seu Deus tem feito por isso? Mas o salmista, ele, num grito, ele está dizendo que mesmo independente das suas lágrimas, que a sua fome, a sua sede, ela não é por uma explicação no seu intelecto, mas é por uma resposta, por um preenchimento, por um vazio da sua própria presença. Olha, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem hora que não tem palavras. Tem hora que não tem explicações. Tem hora que a única coisa que a gente precisa é de uma pessoa perto. E tem hora que a única coisa que a gente precisa é da sua presença. Ei, você está me entendendo? Ei, você está me compreendendo? Porque a presença dele é suficiente para encher, para preencher, para suprir, para curar, para sarar todas as coisas, para dar sentido
a todas as coisas, para responder a todas as coisas. E nada vai substituir isso. Isso é uma chave, é um código para os nossos conflitos da nossa alma, irmãos. Porque qualquer pessoa e todos nós iremos passar por crises, sim ou não? Quantos de nós não pensamos em desistir, em pensamos em abrir mão, em chutar o pau da barraca, em abandonar, em largar? E tantos questionamentos nos sobrevêm. E perguntamos, assim o salmista perguntou, quando eu irei? Mas perguntamos, quando nós iremos, de repente, quando tudo irá entrar na normalidade, quando tudo irá entrar no prumo, nos eixos e voltará a dar certo. E no verso 4 ele declara, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma. E veja o que ele diz. Ele diz, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele disse, eu estou lembrado de quando eu conduzia o povo para ir para a casa de Deus, e nós íamos juntos, e era uma explosão de alegria, era uma explosão de louvor, a multidão estava em festa, e eu lembro disso, e isso me preenche, essa memória é boa para mim. E aí no verso 5 ele diz, então, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu auxílio e Deus meu. Temos lembranças, temos imagens memoriais que nos edificam, para não nos desmoronarmos. E ele diz que lembrava, ficava entristecido, mas depois ele lembrava de tudo, e daquela sensação de tudo aquilo, e falava com a sua própria alma e declarava, por que tu estás abatida? Espera em Deus. Aguarda, tenha um pouquinho de paciência, porque tua alma está perturbada dentro de mim. Ei, não abra mão da sua alegria, não abra mão do seu louvor, mas jubile, celebre, festeje, porque você ainda o louvará. Escuta, alma, espera em Deus, pois ainda o louvaremos, porque Ele virá, e ainda o louvaremos. Ei, Ele nos socorrerá, e ainda o louvaremos. Ei, Ele nos sarará, e ainda o louvaremos. Ei, Ele nos suprirá, e ainda o louvaremos. Ele irá vencer, e ainda o louvaremos. Você crê nisso? Então se expresse. Deus vai fazer algo nessa situação que você está passando, e você o louvará, e você glorificará o seu nome. Mas fala para a tua alma, espera um pouquinho, espera nele, não te perturba a alma, porque você vai louvar Ele. Aguenta a mão um pouquinho. E lembra, não abra mão da tua alegria, não abra mão do seu júbilo, da sua celebração, não abra mão.
O Senhor disse para o povo que estava saindo do Egito, disse: olha, eu vou tirar esse povo daqui, vou levar para o deserto, para eles celebrarem uma festa para mim. Ah, irmão, como é que se celebra a festa no deserto? Mas o Senhor está te chamando para celebrar uma festa no teu deserto, porque você ainda o louvará. Ele está trabalhando com você. Está trabalhando com você. E ele continua falando, declarando. No verso 6, ele diz: sinto a batida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. E ele diz: olha, ele diz: um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, das tuas ondas, dos teus vergalhões que passam sobre mim. Ele estava fazendo uma alusão, onde muitas vezes no Monte Hermon, quando a neve se derretia, as águas rolaram e despencavam, e geravam ondas que arrastavam tudo. E como se isso não bastasse, né? Aquela coisa, nenhum problema vem um problema sozinho. Geralmente vem algo, vem sempre alguma coisa extra. Ele estava declarando: um abismo sempre ser outro abismo, mas ele diz: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite Ele está comigo. O seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Amém, meu irmão? Pode ter situações que vêm e diz que problema nunca vem de contra-gota. Sempre vem, mas contudo, o Senhor, Ele tem estado conosco durante o dia, durante a noite, Ele tem sido. E Ele declara no verso 9: digo a Deus, minha rocha, porque te ouvidastes. Tem uma tradução da NVI, que ela diz o seguinte. Na NVI, esse verso 9, ele diz: direi a Deus a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Uma das perguntas. Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo meu inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Será que alguém já fez essa pergunta para você? Ei, por que você tem permanecido fiel? O que é que esse teu Deus tem feito? Por que está tão triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Mais uma vez, ele diz: olha, o Senhor é a minha rocha. Ei, deixa eu te falar. Quando você está apostado na rocha, nada vai te abalar. Não vai ter vento, tempestade, não vai ter ondas, não vai ter catadupas, não vai ter ondas, vargalhões, não vai haver. Você está sobre a rocha, Ele é a tua rocha. Ele é a tua rocha. Ele é a tua rocha. Ele vai te sustentar. Ele vai deixar você firme, porque você vai estar firme sobre Ele. Amém? Deixa eu lhe falar uma coisa. Você precisa ser o melhor pregador de você mesmo. Você precisa ser o melhor pregador para si mesmo. E é por isso que o salmista estava perguntando: por que tu estás abatido, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Espere em Deus.
ainda o louvaremos. Seja o melhor pregador de você mesmo. Você pode ouvir muitos pregadores, muitos mentores, mas a voz que o seu cérebro reconhece é a sua. A voz que a sua alma reconhece é a sua. E é essa voz que estará sempre ecoando dentro de você o tempo inteiro. Ei, você está entendendo? É ou não é assim? É ou não é assim? Não tem aquela voz sua que o tempo inteiro está perguntando a você, está questionando a você, que dá os comandos para a sua alma, que dá os comandos para o seu corpo, para a sua mente. É você. E nós não precisamos pregar para Deus. Ei, Deus não ouve pregação, viu? Pregação é para mim e para você. Deus ouve a oração. Mas a sua alma precisa. E você precisa ser o maior pregador da sua alma. É você. Né? Porque muitas vezes é um desperdício deixar a nossa alma falar o que ela quiser para Deus. É um desperdício. Não deixa a tua alma falar o que quiser para Deus. Mas é restaurador Deus falar para a nossa alma. Sim ou não? Através do Espírito dele. É muito natural a alma falar tudo o que ela está passando, sentindo. E ela fala dentro de nós. Mas é sobrenatural a alma ouvir o que ela precisa ouvir. Por que tu estás abatido, alma? Por que estás entristecida, alma? Tu não estás conseguindo ver, enxergar o que eu tenho feito, o que eu tenho sido diante de tudo isso? Por que tu estás perturbada? É natural que a alma se queixe, mas é sobrenatural a nossa alma ser ensinada pelo Espírito de Deus. E hoje você está aqui para aprender a ensinar a sua alma, para aprender a pregar a sua alma e a declarar que nada está fora do seu controle. Tudo está dentro, porque Ele é soberano. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só 3 pessoas receberam essa palavra. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, entenda isso. Entenda isso. Sabe o que é que eu descobri? E os estudiosos também dizem isso. Que o Salmo 42 e o 43 é a mesma coisa. É a mesma continuação, só separaram para ficar didaticamente melhor escrito. Mas é a mesma coisa. E o Salmo 43, ele fala as mesmas coisas do Salmo 42. E veja o que é que ele diz. Salmo 43, 3. Ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. E aí ele declara de novo no verso 5: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele
o meu auxílio e Deus meu. Ele estava dizendo: olha, eu estou saindo daqui do exílio. E quando eu sair daqui, eu irei ao altar de Deus. Ele diz: então eu irei, porque há um suspiro da minha alma para voltar ao altar de Deus. Eu irei ao altar de Deus, o Deus que é a minha grande alegria. Ei, Davi quase que perde tudo. Perdeu tudo. Perdeu filhos. Perdeu o reino. Está tudo um caos. Mas ele se chega diante de Deus e diz ao Senhor: Senhor, eu só tenho uma coisa para te pedir. Não afasta de mim o teu Espírito Santo. Nem me retires a alegria da minha salvação. Ei, esse é o coração de todo adorador. Essa é a prova de quem é e quem não é um adorador. Porque todo adorador suspira pela sua presença. Tem sede da sua presença. Tem anseio pela sua presença. Se tem algo que perturba a alma, é estar fora da presença dele. Irmãos, isso precisa perturbar a nossa alma. Isso precisa nos deixar inquietos. Se isso não te deixa inquieto, é porque você não tem sido forjado como um verdadeiro adorador. Quando eu irei ao altar do Senhor? Tem um cântico que diz: quem já pisou? Quem já pisou em outro lugar não sabe viver. Será que você é essa pessoa? Será que você é essa pessoa? Não dá, meus irmãos. Não dá para viver em outro lugar. Não dá para desejar outro lugar. Não tem outra coisa mais importante do que isso. Todas as nossas respostas estarão nesse lugar. Tudo que nós precisamos de preenchimento de vazios estarão nesse lugar. E tudo que nós precisamos é não abrir mão desse lugar. Você sabe que fome muitas vezes é uma coisa mental. Pastor agora endoidou. Porque você pode entender que a fome é apenas uma ausência de comida dentro de você. É algo que está faltando dentro de você. Por que nós não temos essa fome de algo que está faltando? Porque passamos o dia inteiro e parece que a gente não se apercebe de algo que está faltando. Mas a gente tem fome. Não é assim? E tem gente que tem dor de cabeça, enxaqueca, passa mal, enjoa, desmaia, com ausência de comida. Mas por que a gente não sente a ausência
de Deus, da sua presença. Porque isso não nos faz mal. Porque a nossa alma nos suspira com uma sede desesperada para ir encontrar essa fonte que sacia a nossa sede. Tem alguma coisa errada. Eu passo o dia inteiro, faço tantas coisas, falo com tantas pessoas, assisto tanta gente, mas eu não consigo assistir a presença daquele que é digno, a presença daquele que é o autor da vida, a presença daquele que é o responsável por eu estar aqui, a presença daquele que tem soprado um fôlego de vida dentro de mim e que me presenteia com todos os dias com mais um dia. Ah, esse não é digno. Tem alguma coisa errada. E eu estou aqui essa noite para te provocar mesmo, para que a sua alma suspire por Ele. Vamos ficar de pé. Olha, o Espírito Santo de Deus, Ele precisa nos constranger. Não tem problema seus questionamentos, suas crises, suas dificuldades, mas eu quero lhe dizer, há um lugar onde tudo isso não vai importar. Há um lugar de preenchimento desses vazios, dessas respostas, de que nada disso vai fazer tanto sentido, vai ter tanto valor. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, Ele nos é suficiente. O meu Deus, Ele me é suficiente. E eu preciso muito dEle. Eu não sei viver sem Ele mais. Eu não consigo mais viver sem Ele. E Ele sabe o quanto eu preciso dEle. Eu sei o quanto Ele me ama. O quanto Ele me amou. Ah, irmãos, eu não posso ficar sem Ele. Que o Espírito Santo de Deus possa derramar isso sobre você. Que esse anseio seja latente dentro da sua alma. Que esse desejo te faça correr para Ele, como aquela corça corria para encontrar uma fonte de água. Que haja uma corrida do nosso interior. Ele vai nos suprir de tudo. Creia nisso. Arrisque isso. Arrisque isso. Essa noite eu quero te dizer, porque tu estás abatido, ó tua alma? Porque você se perturba dentro de você? Espera um pouco. Confia mais. E entrega tudo.
nós ainda o louvaremos. Nós ainda entraremos e subiremos ao seu altar. E de lá nós beberemos da sua presença. De lá saciaremos a nossa sede. De lá saciaremos a nossa fome. De lá todos os nossos questionamentos não mais importarão. Porque Ele é aquele que enche tudo em todos. E quem já pisou no santo lugar, quem já experimentou um pouquinho, ei, querido, não pode viver em outro lugar. Não dá para viver. Ei, não combina mais com você. Ei, não tem mais parte com você. Ei, não cabe mais você em outro lugar. Não encaixa, você não se encaixa em outro lugar. Você pode até tentar, você pode até ser um fugitivo, você pode até tentar insistir, mas eu quero te dizer, não vai funcionar. Não vai. Nada vai conseguir te encher. Você que está assistindo aqui, nada vai conseguir te encher. Você que está longe, você que está distante, nada vai conseguir. É só a presença dEle que vai fazer sentido, todo sentido. Eu quero que você hoje aquete sua alma. E eu quero que hoje você seja o pregador para a sua alma. Seja o pregador para a sua alma essa noite. E diga: alma, se aquete. Ei, se aquete. Que tem um Deus. Esse Deus é o Deus vivo. Ele está vivo. Ele continua se movendo. Seus olhos não estão fechados. Os seus ouvidos não estão tapados, a sua mão não está encolhida. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o amado da nossa alma. Ele é soberano, mas saiba que Ele te ama.